Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre a cidade, molhando os bancos do parque e as calçadas desertas. Contra esse cenário cinzento, o milionário caminhava com expressão sombria, segurando a mãozinha da filha. Com 7 anos, frágil e silenciosa, ela não conseguia andar desde o acidente que despedaçou sua vida. Os médicos falaram em sequelas permanentes, não havia esperança. De repente, entre as gotas de chuva surgiu um mendigo. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto marcado pela pobreza e pelo cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ele se aproximou do milionário sem medo e disse com voz firme e confiante: "Eu posso fazer sua filha andar novamente." O milionário parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram, a respiração ficou presa na garganta. Apertou a mão da filha com mais força e incrédulo, tentando entender se aquilo era loucura, um golpe ou um milagre. Ao redor deles, o parque parecia prender a respiração. Os transeuntes diminuíam o passo intrigados, alguns cochichando, outros encarando o homem com desconfiança. O mendigo estendeu a mão para a menina, o olhar repleto de uma estranha determinação. Pela primeira vez em meses, o milionário sentiu um lampejo de esperança brilhar em seu coração. Mas a que preço essa promessa seria concedida? E o que esse homem das ruas, capaz de desafiar o impossível, estava realmente escondendo? O destino acabará de bater à porta deles, e nada seria como antes. O milionário recuou alguns passos com o coração acelerado. A ideia de que o mendigo pudesse dar à sua filha o que nenhum médico conseguirá oferecer parecia irreal, e no entanto, algo no olhar do homem o paralisou. Como isso é possível? Gaguejou ele. O mendigo não respondeu imediatamente. Colocou sua mão áspera no ombro da menina e simplesmente disse: "Fé e força de vontade são mais fortes do que qualquer lesão." O milionário franziu a testa. Era absurdo, e ainda assim, um arrepio percorreu seu corpo. Ele sentiu a pequena mão da filha tremer na sua. "Papai!" sussurrou a menina, erguendo timidamente os olhos em direção a ele. Ele se inclinou, acariciou os cabelos dela e pensou em todos os médicos, em todas as despesas, em todas as decepções. Nada tinha funcionado. Mas e se aquele homem estivesse dizendo a verdade? Com uma mistura de ceticismo e desespero, ele murmurou: "Muito bem, vamos tentar." O mendigo esboçou um leve sorriso e, com um movimento calmo, porém preciso, pegou delicadamente a menina pelas mãos e a ajudou a se levantar. O milionário prendeu a respiração. Cada músculo da filha parecia tenso, frágil, então, lentamente, ela colocou um pé à frente do outro. Um passo. Depois outro. O milionário recuou sem palavras. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto a menina, trêmula, mas de pé, avançava pela grama molhada, guiada pelo mendigo. Ao redor deles, o parque parecia silencioso, como se o mundo prendesse a respiração para observar aquele milagre inesperado. O milionário, paralisado, sentiu o coração se encher de uma emoção que não conhecia há muito tempo: esperança. Mas por trás daquele sorriso que começava a aparecer, uma pergunta queimava em sua mente. Quem é realmente esse homem, e por que ele conseguiu fazer o que ninguém mais havia conseguido? O milionário não conseguia desviar o olhar da filha enquanto ela caminhava, um pouco cambaleante, mas definitivamente ereta. Sentiu o coração se encher de uma mistura de alegria e medo. "Como?" ele gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. O mendigo se virou para ele com um semblante agora grave. "Todo milagre tem um preço", disse ele lentamente, com os olhos fixos nos do milionário. "E esse preço, você terá que pagá-lo mais cedo ou mais tarde." O milionário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quis gritar, protestar, mas uma estranha fascinação o impedia de se mover. Sua filha, por outro lado, ria baixinho enquanto colocava um pé à frente do outro, redescobrindo a sensação de estar novamente sobre os próprios pés. "Quem é você de verdade?" perguntou ele, com a voz trêmula. O mendigo sorriu misteriosamente. "Sou apenas um humilde viajante. Mas o que posso fazer? Está além da compreensão." De repente, um ruído atrás deles assustou o milionário. Um grupo de homens de terno, claramente com pressa, se aproximava. O mendigo deu um passo para trás e disse: "Precisamos ir embora antes que os curiosos interfiram." O milionário hesitou, mas ao ver a filha caminhando, correu para protegê-la e seguiu o mendigo até um beco escuro do parque. Lá nas sombras, o homem parou e sussurrou: "Sua filha está curada, por enquanto. Mas saiba disto, esse milagre não virá sem consequências." A menina olhou para cima, inocente e sorridente, sem entender a implicação. O milionário, no entanto, sentiu um medo latente crescer dentro de si.
Algo muito maior e mais perigoso do que a paralisia de sua filha acabará de entrar em suas vidas. E ao longe, na escuridão do parque, o mendigo desapareceu como uma sombra, deixando para trás apenas uma promessa. O milagre tinha um preço, e esse preço chegaria onde mais doesse. Nos dias seguintes, a menina caminhou sem qualquer problema aparente. O milionário, inicialmente eufórico, não conseguia parar de observá-la, fascinado e aliviado. Mas apesar da alegria, uma crescente preocupação começou a se instalar em seu coração. Todas as noites, ele se lembrava das palavras da mendiga: há um preço a pagar, e você terá que pagá-lo. Certa manhã, enquanto se preparava para uma reunião importante, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu e uma voz fria e metálica ressoou: você aceitou o presente. Agora, prepare-se para pagar. O milionário sentiu o sangue gelar. Seria um mendigo? Uma ameaça? Ou apenas uma tentativa de intimidação? Desligou o telefone com o coração disparado. A inocente garotinha acabará de correr em sua direção com um desenho nas mãos. Ela ria, despreocupada, alheia ao perigo iminente. Ele a abraçou, tentando se livrar do frio que o invadira. Então, ao cair da noite, uma carta deslizou por baixo da porta. Sem nome, sem assinatura. Apenas estas palavras: milagres têm um preço. Esteja preparado para pagá-lo, ou você se arrependerá. O milionário então compreendeu que não podia fugir. A vida da filha parecia normal, mas a sombra do mendigo e seu misterioso aviso pairavam sobre eles como uma nuvem escura. Ele se viu diante de um dilema. Tentando entender quem era aquele mendigo e por que ele poderia realizar o impossível. Ou tente ignorar o perigo e aproveitar o milagre, por esperando que o prêmio nunca chegasse. Mas o instinto lhe dizia que o tempo estava se esgotando. E o que ele não sabia era que o primeiro teste chegaria mais cedo do que imaginava. Na escuridão, em algum lugar da cidade, o mendigo já observava, pronto para lembrar a todos que neste jogo nada era de graça. Alguns dias depois, a menina brincava no jardim, rindo alegremente, com as pernas firmes e fortes. O milionário, ainda surpreso, quase começava a esquecer os avisos da mendiga. Mas naquela noite, tudo mudou. Um baque surdo ecoou na porta de sua casa. Ele a abriu e encontrou um envelope preto, sem remetente. Dentro havia uma fotografia de sua filha, mas não no jardim, em um parque, sozinha, assustada, cercada por homens desconhecidos. Por trás da foto, uma mensagem simples mas arrepiante. Todo milagre tem um preço. Você deve pagar antes da meia-noite, ou perderá o que recebeu. O milionário sentiu o pânico dominá-lo. Ele entendeu que o mendigo não havia mentido. O milagre tinha um preço, e esse preço acabará de ser pago. Seu coração batia forte no peito enquanto observava a filha brincar inocentemente, alheia ao perigo iminente. Ele tentou ligar para o número desconhecido, mas a ligação estava interrompida. A ansiedade aumentou. Deveria encontrar o mendigo, compreender a natureza de seu poder ou obedecer a esse aviso misterioso? A menina, intrigada com a comoção, aproximou-se. Pai, por que você está tão preocupado? O milionário a tomou nos braços, apertando suas mãos com força. Nada sério, minha querida. Mas ele sabia que estava mentindo. O tempo estava se esgotando, e cada segundo aproximava o confronto com o mendigo. Naquela noite, o milionário não conseguiu dormir. As palavras ecoavam em sua cabeça. O preço deve ser pago, ou você perderá tudo. E em algum lugar, nas sombras, o mendigo observava paciente, pronto para reivindicar o que lhe era devido. O milagre lhes dera esperança, mas o preço destruiria o seu mundo. A meia-noite se aproximava. O milionário, exausto, caminhava pelo parque onde encontrara a mendiga. A menina caminhava ao seu lado, inocente e sorridente, alheia à sombra que pairava sobre eles. De repente, o mendigo apareceu. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Você sabe por que estou aqui, disse ele simplesmente. O milionário sentiu um arrepio gélido. Ele sabia que não havia escapatória para aquele momento. Que preço devo pagar? Perguntou ele, com a voz trêmula. O mendigo deu um passo à frente e disse: o milagre que você recebeu está ligado a uma escolha. Você pode manter sua filha de pé, mas alguém que você ama terá que sofrer em seu lugar. O coração do milionário afundou. Ele pensou em sua família, seus amigos, todos que eram importantes para ele. Como ele poderia escolher? Como ele poderia aceitar um acordo desses? A menina pegou na mão dele, despreocupada. Pai, eu só quero andar, nada mais. O milionário fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentiu o peso daquela escolha impossível. Então, num sussurro, murmurou: eu me recuso. Eu me recuso a pagar com o sofrimento de outro.
O mendigo olhou para ele por um longo tempo, depois assentiu com a cabeça. Então você vai entender. Uma luz estranha envolveu o parque. A menina tropeçou e caiu, mas levantou-se imediatamente e de repente o milagre desapareceu. Ela não conseguia mais andar. O milionário ajoelhou-se, abraçando-a com força com o coração partido. Eu te protegi. Ele murmurou, mas a que custo? O mendigo desapareceu nas sombras, deixando para trás um silêncio pesado e uma lição que o milionário jamais esqueceria. Neste mundo nada é de graça. E alguns milagres exigem um preço que ninguém está disposto a pagar. A menina chorou e o milionário também. Mas em meio à dor ele compreendeu uma coisa. O amor verdadeiro não é negociável, e nenhum milagre vale o sofrimento de uma inocente.